Fala galera, tudo bom? Prazer. Meu nome é André, sou professor de História Geral do Pré-Vestibular Comunitário São José. Hoje a gente vai estar falando de um tema bem maneiro que é pré-história. Então, se você gosta do tema, fica aí, acompanha, vê se vai gostar. E se você gostar, curte, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e isso me ajuda bastante na produção de vídeo, na tentativa de melhorar e cada vez mais ajudar outras pessoas, tá? Uma coisa interessante é que esse vídeo está sendo gravado em live no Instagram, ele vai ser jogado no YouTube, então acompanhe lá no meu canal, se possível dá aquela ajuda, aquela moral. Hoje a gente vai falar um pouquinho de pré-história. E para a gente pensar pré-história, a gente precisa definir uma coisa antes. Antes de mais nada, para a gente não ficar muito tempo e vocês não me questionarem, André, pré-história cai muito no vestibular? Não cai muito. Mas para a gente entender como a gente pensa história hoje, como a gente vai refletir, como a gente vai produzir coisas, até mesmo no campo da história propriamente dito, a gente precisa pensar como os historiadores ou como a história ela está analisando o período antigo e principalmente definir o que é pré-história propriamente dito. Então, para a gente entender, Idade Média, a gente precisa entender o conceito que vai ser atribuído de pré-história e propriamente o que é história. Show? Então a gente vai perceber que a gente precisa começar essa aula fazendo a seguinte pergunta: o que é a droga de pré-história? Ou o que é pré-história propriamente dito? Então a gente precisa definir o seguinte: a pré-história vai ser um termo que vai ser desenvolvido pelos historiadores do século XIX para designar o período da vida humana antes da escrita. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? O que significa isso em vias gerais? É considerar o que é história apenas o que é escrito. Tá? Mas André, isso desconsidera culturas que são oralizadas. Sim, e a gente vai perceber que o conceito de pré-história ele vai cair num equívoco, A conceituação vai ser um certo equívoco. Por quê? Porque ela vai trazer uma polêmica para dizer o seguinte: só é possível existir história se ela for de forma oral, ou melhor, de forma escrita. E isso acaba excluindo a história oral, e que é muito importante ao longo da história como um todo. Você vai ter muita difusão dos mitos, de contos, de várias histórias que a gente sabe hoje, através das vias orais. E penso o seguinte: muitas pessoas do mundo antigo não sabiam ler. Então a forma oralizada de história, ou de se contar uma história, é muito importante nessa produção. Então pensar pré-história é pensar um conceito atribuído por historiadores do século XIX que vão valorizar a ideia do documento. Então é interessante você pensar o seguinte: por que historiador ama um livro? Por que historiador ama fonte escrita? Porque a gente vem de uma construção do século XIX que a escrita é importante, de que aquilo que é escrito é mais valorizado do que aquilo que é oral. Até porque a gente entra no campo de que aquilo que é oral, ela pode variar, ela pode mudar. Então a gente entende que o conceito pré-história é um conceito equivocado, tá? É um conceito que vai ser definido para designar ou para dizer aos povos anteriores ao processo de escrita de que a história só é possível a partir daquilo que é escrito ou do documento propriamente dito. Tendo feito isso, tendo a gente discutido pelo menos um pouquinho o que é a pré-história, a gente define o que é história. O que é história? A história é o estudo do homem no tempo, sendo bem gerais, usando bem a escola dos análises, principalmente Mark Bloch, para dizer, olha, o estudo do homem no tempo é a história. Então a gente vai estudar a ação humana dentro de um determinado contexto social, político, econômico, enfim, isso é história para alguns historiadores e principalmente dos historiadores do século XX, século XXI, para muitos historiadores. Então, do ponto de vista prático, história é o estudo do homem no tempo.
Perfeito. E falar de tempo, a gente precisa falar dessa divisão. Tá? Para a gente entender a pré-história, a gente precisa entender que ela é dividida em vários momentos. Tá? Vários momentos. Só que, né, eu vou tentar trazer para vocês os mais recorrentes no vestibular ou que já chegaram a cair em Enem, em FUVEST, em outros vestibulares, tá? Que são o caso da Idade das Pedras, né? Que é o que eu vou tratar aqui propriamente dito. Mas, André, existem outros momentos? Sim, você tem a Idade das Pedras, você tem a Idade dos Metais. André, por que eles recebem esse nome? Eles recebem esse nome porque serão a forma em que esses indivíduos trabalharão seus utensílios, as suas ferramentas, aquilo que eles vão usar como principal forma de se trabalhar. Então, na Idade das Pedras, o que eles vão usar? Obviamente, as pedras. Na Idade dos Metais, eles vão usar os metais. Então, você vai perceber que vai ter lá, sei lá, a Idade do Cobre. O que eles vão usar? O cobre. A Idade do Bronze. O bronze. Então, a gente percebe essas relações, por quê? Pelo fato deles usarem o material, tá? Então a gente vai dividir ali a matéria que a gente vai trabalhar aqui hoje é a Idade das Pedras, propriamente dito, e a gente pode dividir essa Idade das Pedras em dois momentos. O primeiro momento delas, né, é o período Paleolítico e o segundo, o Neolítico. Tá? Para a gente começar, vamos falar um pouquinho do período Paleolítico, que ocorre aproximadamente cerca de 2,5 milhões de anos antes de Cristo e vai terminar ali por volta do ano 10.000 antes de Cristo. André, isso é tão importante? Não muito, mas só para vocês situarem datas. Tá? O que é o período Paleolítico propriamente dito? Eu vou te dar umas dicasinhas para vocês identificarem, para não ficar, olha, que porcaria é essa de Paleolítico? A palavra paleolítico vem da relação da pedra, né? Lítico tem a ver com pedra, e paleo vem da etimologia, significa velho. Então, mais ou menos seria pedra velha. Mas a gente pode denominar de outro nome para ficar mais bonitinho, mais fácil para vocês entenderem, que a gente chama também de Era da Pedra Lascada. Por que pedra lascada? Porque vai ser a forma em que a pedra, que esses homens vão trabalhar ali naquele momento, para a utilização na caça, que vai ser uma pedra mal trabalhada, né? Uma pedra trabalhada, mas não tanto. Então ela vai ter lascas, então vai ter um pouco mais de dificuldade no momento da caça. Tá? Então a pedra vai ser usada para criar utensílios como lança, flechas, enfim, todas essas noções que a gente acaba percebendo. Show? Para a gente falar do período paleolítico, vamos dividir alguns pontos para não ficar muito extenso. André, uma pergunta. Existe economia no período paleolítico? Não, não existe uma economia propriamente dita como a gente conhece hoje. Né, como a gente entende economia hoje, que seria aquela noção de um grupo fixado num determinado local, que ele vai produzir, que ele vai ter, sei lá, uma questão monetária, trocas comerciais, a mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura, enfim. Esse conceito de economia não existe. Por quê? Porque as condições de vida desses indivíduos são muito diferentes das condições que a gente tem hoje. Por quê? Porque esses indivíduos vão lidar com a sua sociedade de uma forma diferente. Eles vão lidar com essa economia baseando-se ela nas noções da coleta de alimentos e da caça. Ou seja, essa economia, aspas, né, ela vai ser baseada principalmente na ideia da coleta de alimentos, ou seja, eu vou pegar frutos, verduras, legumes, essa alimentação, e carnes vindas da caça, né, da coleta dessa caça que esses indivíduos vão fazer. Perfeito? Pensando nisso, né, a gente vai perceber que esses indivíduos precisam viver em sociedade, né? Ou vão viver em sociedade, para ser mais exato. E como eles vão definir essa sociedade? Elas vão se definir a partir de organização de grupos familiares, ou seja, famílias nucleares, que vão viver em cavernas, em aldeias, enfim,
num determinado momento para que eles possam sobreviver. E aí eles vão sobreviver como, André? Sendo nômades. Né? E o que é o nomadismo? É quando eu saio de um determinado local e me desloco para outro e não tenho uma residência fixa, vamos colocar nesse sentido. Então, esses povos nômades vão sair de uma região, por quê? Porque existe escassez de alimentos, existe escassez de recursos e eles não vão permanecer ali, vão para outro local que tenha. Então a gente percebe que esses indivíduos eles vão ficar se deslocando a partir do momento que eu não tenho mais recursos hídricos e recursos alimentícios, seja eles de plantação, seja eles de animais. Então eles vão se deslocar para outro local. A gente tem ali, nesse momento, né, no período paleolítico, algo muito interessante que vai ser no final do período paleolítico, né, que a gente também pode denominar de paleolítico superior, vai haver a descoberta do fogo. Né? O fogo vai ser importantíssimo para esses indivíduos. Em que aspecto? Eles vão descobrir que ao colocarem os seus alimentos no fogo, ele vai ser melhor produzido, vai ser melhor assado. Então, eles vão ter uma melhoria nas condições de alimentação, que vai prever eles uma certa expectativa de vida um pouquinho maior. Né? Então, você vai ver que esses indivíduos, através do fogo, vão utilizar esse fogo para assar seus alimentos, para cozinhar seus alimentos, para a iluminação, para afugentar animais perigosos do fogo, porque muitos animais que viviam nas regiões ali que eles viviam tinham medo do fogo, então o fogo vai ser uma espécie de afugentador de predadores, enfim. Outra coisa interessante é que no final do período a gente tem o início das pinturas rupestres, ou seja, sabe aquelas pinturas, aqueles desenhos feitos nas paredes das cavernas? Muitas dessas pinturas elas vão retratar o cotidiano da vida desses indivíduos, ou seja, você vai ter pinturas na parede das cavernas representando a caça, a formação de aldeias, histórias desses povos que a gente não vai ter muita noção, a gente não vai conseguir entender muito, mas que para eles tinha uma carga simbólica muito importante. Perfeito? Tendo isso em vista, eu recomendaria para vocês verem, né, e assim, é sensacional esse filme, que é uma animação da DreamWorks chamada Scrooge, né, onde ele vai tratar um pouquinho, e eu quero que vocês vejam e foquem muito bem nas cenas em que você tem o primeiro contato desses indivíduos com fogo, né, do Scrooge, né, da família que está ali naquele momento, saindo da caverna, o primeiro contato deles com fogo, né, você vai ter a noção de medo com aquilo que é novo, né, isso pode me machucar, isso é estranho, ou uma relação mais religiosa, assim, esse cara controla o fogo, ele é um mago, sei lá, algo muito parecido nesse aspecto. E as partes finais ali do período paleolítico, ou no período do filme, lá no finalzinho do filme, você vai perceber que esses indivíduos vão começar a pintar. Então, tentem buscar essas relações no filme e depois me conta nos comentários do vídeo. Perfeito? Tá? Vamos falar um pouquinho do período neolítico. No período neolítico. O que é o período neolítico? Tá? É o período que vai ocorrer entre o ano 10.000 a.C. e o ano 4.000 a.C., ou seja, nesse período de tempo aí interessante. André, o que tem depois do ano 4.000? Muita coisa. Tem a formação dos povos do Egito, né, que já surgiram um pouquinho antes, principalmente no ano 10.000 ali você já tem alguma coisa relacionada ao Egito, aos povos africanos. Mas a gente precisa entender o período neolítico como um novo momento, né? A palavra neo, né, o prefixo neo, tem relação com novo, e aí lembra de novo, o radical lítico tem a ver com pedra. Então seria alguma coisa nesse sentido, né? Pedra nova. Mas a gente também tem um nomezinho, uma dica para vocês aqui, é que o período neolítico também pode ser chamado de período, era da pedra polida. Ou seja, por que polida? Porque esses indivíduos vão pegar a pedra e vão
trabalhá-la melhor. Ou seja, essa pedra vai ter uma utilidade muito melhor do que aquela outra que a gente viu. Então a gente vai perceber que a pedra polida, de certa forma, ela vai trazer elementos importantes para esses indivíduos. André, então você está dizendo que você vai ter uma modificação, uma transição? Você tem alguma coisa nesse aspecto? Vou, mas para isso vamos falar um pouquinho desse período neolítico e aí eu explico para você melhor essa transição e como a gente define essa transição. Tá? André, no período neolítico, já que no período paleolítico não tem economia, no período neolítico existe? Olha, vai ser no período neolítico que você vai iniciar uma espécie de economia que vai ser voltada para a agricultura e para a pecuária, né? Com isso, o homem vai passar a plantar e a colher os seus alimentos e, principalmente, ele vai começar a criar e a domesticar alguns animais. Então você percebe que esses indivíduos vão olhar para aquilo que eles vêm fazendo nos últimos anos e vão falar, peraí, por que a gente foge disso aqui? Por quê? Alguém caiu, ou sei lá, fizeram quase igual o Isaac Newton e deixaram cair alguma maçã, sei lá, deixaram cair uma semente de um fruto na terra e alguém parou para observar e viu que com o tempo, né, com a água, a chuva, com o sol, você acaba percebendo que aquilo ali ia crescendo. Então, a gente vai perceber, né, de certa forma, que eles vão olhar para aquilo e vão dizer, olha, está nascendo alguma coisa. Por que está nascendo alguma coisa? Porque alguém deixou cair alguma coisa. Eles vão começar a perceber que se ao colocarem os grãos na terra e regarem, cuidarem, iriam se nascer novos frutos. Então, a partir disso, eles começam a olhar para aquilo e falam, pera, se a gente, ao invés de comer tudo e fugir, por que a gente não planta? Então, dessa forma, a gente vai acabar percebendo que a economia, essa agricultura vai surgir a partir dessa observação, né? Uma observação mais prática, vamos colocar nesse aspecto, mas que, de certa forma, traz elementos muito importantes para a gente entender como esses indivíduos vão se organizar em sociedade. Tá? Eles vão perceber também a questão de alguns animais, né? Que alguns animais que eles caçavam poderiam ser cuidados em casa. Então a gente acaba percebendo que eles começam a observar essas relações e ver o custo-benefício delas. André, como vai ser então a partir dessa utilização dos grãos e desses animais, como que ele vai funcionar? Simples. Simples não, né? Mas você vai ter uma relação com a agricultura baseada numa agricultura intensiva, né? E aí seria legal vocês darem uma pesquisada melhor, né? Que é uma noção de uma agricultura monocultora, que está baseada em um determinado tipo de produção, e tinha como principal cereal, né, o mais cultivado daquele momento, a cevada. E aí a cevada provavelmente vocês ouvem muito quando fala de cerveja, né, porque é a material principal, matéria-prima, né, para se produzir a cerveja. Então a cevada já existia nesse momento e vai ser uma grande troca ali naquele momento, vai ser muito importante para o sucesso dessa humanidade. Por quê? Porque lembra o seguinte, hoje a gente tem lá aqueles processos de fluortação, de tratamento da água que não acontecia naquele momento. Então, se você pegasse a água do rio, provavelmente você ia encontrar impurezas, seria muito ruim, muita gente morria. Então, para produzir a cevada, você fervia a água, você colocava lá a cevada, fazia como se fosse um café, né? E você bebia aquela cevada, né? Alguns deixavam fermentar, ou perceberem que fermentava, ela tinha um gosto melhor, enfim. Mas naquele momento você filtrava aquele alimento, você fervia. Então a cevada, de certa forma, ela era mais pura do que necessariamente a água daquele momento. Uma coisa importante para a gente pensar aqui. Existem outras plantações? Sim, você tem o trigo. Lembra do trigo que vai produzir pão? Então, o trigo, você tem o sésamo, que vai ser o gergelim, e desse gergelim se terão outras possibilidades
né? Porque o gergelim vai ser usado para se extrair o azeite. O que a gente lembra, o azeite que a gente tem hoje, muito deles se vem da azeitona, e a partir disso a noção de azeite. Esse azeite era utilizado na alimentação, né, na ideia de comer, de tratar ali o seu alimento, na higiene, né, na limpeza, na higiene bucal, higiene do corpo, enfim, e principalmente na iluminação. Era o azeite que era utilizado para que as lâmpadas ou as tochas pudessem ser acesas pelo seu teor inflamável. André, na pecuária, que tipo de animais eles criavam? Eles criavam bois, né, as criações bovinas, os ovinos, ou seja, as ovelhas, os suínos, os famosos porcos, os caprinos, que a gente tem relação com as cabras, e os muares, que a gente chama de asnos ou jumentos, né? Você tem essa produção ali naquela região. Vamos falar um pouquinho de sociedade. A sociedade desse momento, ela vai passar por um processo de sedentarização, ou seja, esses indivíduos vão passar a se fixar na Terra, fazendo com que esses indivíduos formem as primeiras aglomerações de indivíduos. Ou seja, a primeira, o que a gente chama, para alguns conceitos muito antigos, os primeiros centros civilizacionais, ou seja, as primeiras civilizações, né, que a gente vai chamar nesse momento de famílias extensas. O que são famílias extensas? Vão ser famílias nucleares, ou seja, pai, mãe, filhos, tios, avós, né, essas famílias com ligações sanguíneas, mais amigos, parentes, vizinhos, né, pessoas próximas da família, que vão inicialmente viver em aldeias que vão possuir formatos circulares, né, que vai ser um formato muito comum para se utilizar na proteção daquela aldeia, o que eles vão perceber que não é tão vantajoso e vão mudar para o formato retangular, né, que aí eles conseguiam proteger e ver de onde vinham os inimigos de uma melhor forma possível. Tá? Então a gente percebe que esses indivíduos vão estabelecer uma certa noção interessante. Tá? Nessa formação de aldeias, a gente vai criar o conceito chamado oikos. O que é o oikos? Né? Oikos vem do grego, mas que a gente chama, vem do grego, né, que fala sobre localidade, sobre região. E aí deriva-se a palavra economia. A economia vem da palavra oikos, que significa casa. Tá? O que é o oikos? Numa aldeia, o oikos vai ser o centro produtor, ou seja, aonde se produz economicamente, onde produz alimentos, roupas, enfim, aonde a coisa acontece, onde o tchan acontece economicamente. Perfeito? Oikos é a casa aonde você tem a produção. A produção acontece no oikos. Então, por isso a palavra oikos tem relação com economia. Por quê? Tem a ver com o lugar, né? A economia tem muita relação com a regionalidade, né? Com a região, com o local. Perfeito? Para a gente entender isso, tá? É preciso a gente destacar algo bem interessante. A passagem do homem paleolítico para o homem neolítico, né, vai ser considerado tão radical pelo arqueólogo Jordan Child, que ele vai nomear isso uma revolução neolítica. Por quê? Porque isso vai ser tão radical, tão diferente para aquele momento, né, isso é a visão dele, tão diferente no questão da estrutura social, da economia, né? Você vai produzir alguma coisa diferente do que eles viviam, que isso, de certa forma, vai estabelecer novas relações com a terra, novas relações com os animais, com o que o homem está produzindo. Também a gente tem uma outra noção, que é a noção de revolução agrícola. Né? A partir da Revolução Neolítica se tem a Revolução Agrícola. Por quê? Porque quando o homem ele começa a se fixar na terra, ele começa a produzir alimentos, e por ele produzir alimentos, ele acaba produzindo mais indivíduos, né? Reproduzindo-se mais. Então, isso é uma noção bem interessante para a gente pensar e cai muito em vestibulares de São Paulo, enfim. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente falar, né, uma coisa importante antes da gente terminar. André, quando a gente fala do processo de formação humana, ela acontece aonde? Ela acontece
principalmente o período paleolítico acontece na região da África, né, a região é onde esses indivíduos vão surgir, né, os primeiros homens, né, o Australopithecus, né, aquela espécie humana que vocês vão ver em biologia, mais em biologia, né, ele surge ali na África, se eu não me engano. O fóssil mais antigo é encontrado na África, né, se eu não me engano é Luzia, agora eu não lembro agora o nome exato, mas você tem ali o fóssil dela lá, e a gente entende-se que os homens nasceram e surgiram na África e foram se distribuindo ao redor do mundo. A gente pode ver isso um pouco mais em expansão marítima, um pouco mais em processos de colonização, né, onde você tem a tentativa de se explicar como os povos que estão na América, que já vivem na América, e que a conceituação equivocada e eurocêntrica vai chamar de povos pré-colombianos, né, esses povos que vivem antes de Colombo, né, Colombo como descobridor da América. Mas enfim, como esses indivíduos vão chegar nessas regiões? Existem inúmeras discussões do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista biológico, enfim, e principalmente histórico, para se entender essa discussão, né, a teoria mais aceita do Estreito de Bering, mas que hoje já tem uma discussão um pouco diferente. Você tem várias vertentes, mas enfim, não é isso que eu quero falar. A gente precisa dizer que o primeiro contato, ou melhor, o primeiro ser vivo, ele vem da África. Então, se você pegar estudos recentes, você vai verificar que parte da genética humana, grande parte dela, a gente tem muita ligação com a África, tá? Do ponto de vista de estudos. Tá? Você vai ver que se você fizer hoje um mapeamento genético, vai ter lá tantos por cento de genética africana, mas isso não é tão relevante assim no sentido de dizer que isso é, sei lá, uma forma da gente dar voz a grupos que são silenciados, né? Os povos negros são os povos que deram origem a todos os outros povos. Então existem alguns autores que vão trabalhar essa noção como sendo a primeira globalização, ou seja, os indivíduos existem por si só porque descendem de africanos, e isso é interessante, é importante. Existem outras discussões, e aí seria legal vocês darem uma pesquisada, não ficar muito na noção europeia, eurocêntrica, porque é importante a gente discutir outros mecanismos. Tá? Vamos falar um pouquinho do que acontece no período neolítico, e que é interessante para a gente começar a finalizar a aula. Tá? A gente vai ter ali no período antigo, né, abre aspas aqui, uma revolução urbana que vai ocorrer no ano 8000 a.C. Tá? Além disso, a gente precisa lembrar que no período neolítico, grande parte dessas relações do processo de sedentarização acontecem no que a gente chama de Mesopotâmia, né, que seria a crescente fértil, que hoje seria o Iraque, Cisjordânia, Jordânia. Aquela região ali era muito fértil porque você tinha 2 rios passando por ali, que passam até hoje, que são os rios Tigre e Eufrates, e a partir disso você vai perceber que a humanidade ela vai surgir a partir de 2 rios, né? Tanto, por exemplo, no Egito, o Egito surge porque ela fica na costa de um rio, que é o Rio Nilo. Né? Você vai ter no Oriente Médio, ou no que a gente chama de Oriente Médio, né? Ou na crescente fértil, para ser mais exato, né? O que a gente chama de Mesopotâmia, aqueles 2 rios, ou seja, é importantíssimo, né, a questão do rio, da água, né, da produção de água na antiguidade. Então você vai fazer com que esses indivíduos produzam, porque tem fertilidade, né, as margens dos rios são muito férteis para a produção agrícola. Então a gente acaba percebendo que esses indivíduos vão surgir ali. Então você vai ter na Mesopotâmia, por exemplo, a origem dos povos persas, babilônicos, os próprios hebreus, que vão constituir hoje, né, Israel, e que de certa forma produzem religiosamente inúmeras religiões, como o cristianismo, o judaísmo e uma vertente que ali surge ali de Maomé com o islamismo, que tem origem hebraica, né? Vamos colocar aí nesse sentido que Ismael, filho de Abraão, dá origem aos povos árabes. Se você olhar a Bíblia, está escrito lá, enfim, são outros 500. Tendo feito esse paralelo, esse parêntese, vamos voltar aqui.
O processo de revolução urbana que ocorre no ano 8000 a.C., né, vão ter alguns fatores importantes para a gente entender como esses indivíduos vão se estabelecer em aldeias, ou melhor, como essas aldeias da antiguidade vão se tornar cidades, como elas vão se tornar impérios. Então a gente precisa entender alguns pontos. E aí, para a gente entender como fatores que vão favorecer essa revolução urbana, e coloco entre aspas revolução urbana, né, vai ser o aumento da população, né, por causa das imigrações, ou seja, os indivíduos que estão ali no período antigo, principalmente devido àquela noção de nomadismo que ainda alguns povos praticavam, vão se juntar. E aí lembra o seguinte também, esses indivíduos passam a se alimentar melhor, eles passam a, além de se alimentar melhor, a se reproduzirem, a terem mais indivíduos, e esses indivíduos vão precisar de outros locais. Então eles acabam migrando para outras regiões com mais recursos. E aí as cidades vão se surgindo, as aldeias vão se tornando cidades. Você tem aí, com isso, o aumento da densidade demográfica, que e aí o professor de geografia pode falar muito melhor que eu, que é a relação ou a razão entre o número de habitantes e o espaço disponível, e aí é coisa de geografia, tá? Para ser mais exato. O que vai ser importante a gente destacar aqui também, né, é a partir do período antigo que você tem novas tecnologias de agricultura, e aí a gente pode destacar a irrigação artificial, que vai se fazer aumentar a produção. Se você pensar o Egito Antigo, por exemplo, o Egito e várias outras regiões do mundo, mas principalmente o Egito, eles vão ter o costume de fazer desvios nos cursos naturais do rio Nilo, para que essas águas cheguem em outras regiões, para que eles possam produzir, para que eles possam ter outros locais além daquela margem do Nilo. Então a gente vai perceber que a irrigação artificial vai ser o deslocamento dessa água para outras regiões, e a partir disso fazer com que esses indivíduos produzam outros tipos de alimento ou em outras regiões que não sejam muito próximo da margem, até porque ia ficar muito saturado. Então isso vai favorecer o processo de novas cidades. Com esse aumento populacional, com esse aumento da densidade demográfica e essas novas tecnologias, você vai ter o fortalecimento e o surgimento do comércio. Né? Você vai ter ali indivíduos que vão produzir muitos alimentos, vasos, muitas coisas, e vão começar a trocar. Lembra o seguinte, muitas das sociedades do mundo antigo não se tem a questão monetária, obviamente tem na maioria. Né? Na maioria não se tem, mas em algumas regiões tem, que são exceções. Eu vou falar da maioria. Tá? Então você tem um fortalecimento do comércio através das trocas comerciais. Tá? Essas trocas comerciais podiam ser, eu tenho um celular reserva aqui, que está quebrado. Celular que está quebrado. Você tem uma caneta que eu preciso, eu vou lá e troco com você. É assim que se fortalece o comércio naquele momento. Além disso, né, você vai ter a especialização profissional. Ou seja, até aquele momento, todos os indivíduos fazem a mesma coisa. Então, como eu disse, eu tenho um celular. Eu preciso de alguém que produza esse celular. Então, eu vou me especializar em produzir um celular. Se eu for para aquela época, eu sou agricultor. Todo mundo produz comida. Mas eu preciso de roupa. Alguém vai começar a produzir e se especializar em produzir roupa. E aí esse indivíduo vai produzir essa roupa. Então você tem a diversificação do trabalho e a partir disso uma produção melhor ou uma competição, né? Um aumento da competição e da profissionalização. Tá? Nesse momento a base econômica vai ser agropastoril, mas agora você tem algumas outras especialidades. Você vai produzir produtos manufaturados. E lembre-se, quando a gente fala de revolução industrial, a gente fala de manufatura, é aquilo que é feito com as nossas mãos. Então, manufatura é aquilo que é feito com as mãos. Então, não necessariamente é uma indústria, mas é algo que é feito com a mão. Então, um tricô, uma roupa, um sapato, enfim, isso é um produto manufaturado. E aonde eles vão ser trocados por outros bens, como eu disse, é uma ideia de troca comercial, mais baseado para o escambo. Se vocês não lembrarem o nome, escambo também é uma
uma forma de se nomear a troca comercial. Então, a gente precisa dizer que esses indivíduos vão perder a homogeneidade, ou seja, esses grupos não passam a ser mais compostos pelos mesmos grupos familiares, vão ter outras etnias, outros povos, outras formas de se falar, e a autossuficiência das comunidades agrícolas, ou seja, essas sociedades não conseguem mais se conduzir sozinhas, então elas passam a depender uns dos outros. Show? É a partir do momento que eles não conseguem mais depender, ou melhor, serem autossuficientes das comunidades agrícolas, suas comunidades agrícolas, e você vai ter a perda de uma homogeneidade, você tem a instauração de um governo, e esse governo vai ser centralizado. André, centralizado como absolutismo? Não nesse aspecto, mas um poder onde você tem um rei. A figura do rei vai surgir no período da pré-história nesse aspecto. Perfeito? Primeiro, esse rei vai ser um rei no templo, ou seja, vai ser um sacerdote, vai ser alguém ligado à religião, e depois um rei de palácio, um rei especificamente nobre, que vai se tornar o que a gente chama ali no período romano como noblitas, os nobres. Tá? André, então você está me dizendo que no período pré-histórico a formação do rei é um rei que é baseado no religioso? Sim. A maior parte dos povos do mundo, na maior parte do mundo, eles são povos e reis escolhidos a partir de uma religião. O faraó no Egito Antigo, ele era considerado filho do deus Amon-Ra, o deus Sol, se você pegar a mitologia egípcia. Se você pegar, sei lá, o rei hebreu, o rei dos hebreus, o rei dos judeus, o rei dos hebreus ali no Antigo Testamento vai ser consagrado primeiro Saul, escolhido por quem? Por Deus. Saul foi escolhido por Deus, e aí você tem Davi posteriormente sendo ungido por Samuel como Deus. Então você percebe que a religião, ela vai definir esse processo de formação de um rei, enfim. Isso é importante. Para a gente pensar na invenção, outro fator importante para a gente pensar esse período pré-histórico é a formação, ou melhor, a invenção da escrita. E aí a gente pode destacar duas delas, que é a que eu mais tenho facilidade de falar, que é a escrita cuneiforme, feita pelos sumérios. O que é o cuneiforme? É aquela escrita que é baseada em forma de cuia, daquela coisa mais como se fosse uma sopa. Então você vai ver um monte de C, entre aspas, um monte de Czinho sendo feito, e aí você tem a produção dessa escrita. Outro processo de escrita muito famoso é o processo de escrita egípcio, que vai ser os hieróglifos. Os hieróglifos são importantes, por quê? Porque eles estabelecem formas de se comunicarem através de imagens, ou melhor, de iconografias, de imagens, para ser mais exato, imagens. Então você vai ter lá, sei lá, para eles quererem retratar uma família, um deus, uma divindade, eles vão fazer uma imagem, uma figura que represente uma determinada situação. Perfeito? A escrita cuneiforme e a escrita hieróglifa são uma das mais importantes. Tem outras, mas eu não vou lembrar agora. Para a gente destacar aqui, a gente ainda tem a relação dos povos sumérios, que vão ser os primeiros a se estabelecerem, um dos primeiros a se estabelecerem como reino. Mas o Egito vai ser, sem dúvida, um dos mais importantes, porque ele vai se tornar um império. André, você vai falar um pouco de Egito? Eu pretendo fazer alguma coisa relacionada a Egito, mas algo bem específico, eu devo montar alguma coisa específica para Egito. Então, para a gente finalizar, eu preciso que você esquematizem num papel, num caderno, enfim, em algum lugar, isso que eu vou falar para vocês. O que é a pré-história? Você vai colocar de um lado pré-história. E essa pré-história, a gente já explicou, que seria um conceito baseado anterior ao processo de escrito. Então essa pré-história vai ser baseada no período que a gente chama de pré-história, de Idade das Pedras, porque esses indivíduos não têm um processo de escrita, e que isso é problemático, a gente já viu. Tá? Mas a partir do momento em que você tem da pré-história, você puxa uma seta e bota escrita e sedentarização, aonde você tem o processo de escrita, ou da invenção da escrita, e o processo de sedentarização, vão ser os passos primordiais para a gente entender a modificação, a passagem do mundo
pré-histórico para o mundo antigo, né? Propriamente dito, essa antiguidade passa a ser coerente, passa a existir. Então, ou seja, a pré-história ela vai trazer à tona, a partir do processo da escrita, né, da invenção da escrita e da sedentarização, o que a gente chama de antiguidade, ou a gente pode ser mais exato, a construção da história que a gente conhece hoje. Perfeito, galera? É isso, né? A gravação da live é isso, né? Desse vídeo é isso, né? Enfim, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, vai ficar salvo no meu canal no YouTube, e aí eu volto a pedir a vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante. Curta, comente, compartilhe com os amigos. Quanto mais pessoas você compartilha esse vídeo, mais pessoas podem ser ajudadas, mesmo que de forma limitada, pelas limitações que eu tenho aqui do meu material e da forma que eu estou produzindo esse vídeo. Apesar dessas limitações, a gente está aqui buscando ajudar outras pessoas, além de divulgar o conhecimento para outros indivíduos. Além disso, grava aí, por favor, eu estou com um projeto de um podcast, né? O nome do podcast é Raciocinando Direito. Lá a gente trabalha um pouco da cultura pop, da cultura nerd. A gente vai trabalhar questão de animação, que é uma coisa que eu adoro. O primeiro episódio dele foi sobre o Tarzan, a relação Tarzan, preconceito e Disney, como isso tudo está envolvido. Ele vai além de tratar essas questões do mundo pop, nerd, geek, enfim. Ele vai tratar temas com relação à pesquisa, né, em história propriamente dito. Então você vai ter pessoas que fazem pesquisa, seja em ditadura, seja em ensino de história, seja em antiguidade, Idade Média, professores universitários. Então, se você puder ajudar lá e ouvir um pouquinho daquele podcast, isso já ajuda bastante, tá? Isso incentiva a gente, ou melhor, me incentiva a continuar produzindo nesses vários campos. Enfim, é isso, gente. Valeu, falou, e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima gravação. Perfeito. É isso aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau.